Shed Studio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Victor Summer. Olá, senhoras e senhores, estamos novamente com o microfone aberto, sejam bem-vindos. Eu sou o Neno e hoje nós vamos conversar com o Victor, um amigo da casa, que hoje vai nos dar o prazer de bater um papo aqui no microfone aberto. Lembrando vocês que o microfone aberto é uma produção da Shed Studio que fica localizado à Rua Independência 800, Sala 2. Um espaço criativo para você criar o seu conteúdo. Agora, sem mais delongas, e vamos ver o que o Victor tem a nos dizer, até porque ele estava nervoso por causa da pauta e tal, então ele vai decorrer ali a pauta que ele fez, isto é, nenhuma. Victor, seja bem-vindo. Eu tô com o Victor da ProHub na mente. Seja bem-vindo, meu querido. Que prazer te receber aqui, coisa boa. Prazer é meu. Agradeço a lembrança. Vamos contribuir com algum conhecimento de algum assunto que eu acho que vai ser interessante, porque é bem fora da caixinha, né? Então, fora da caixinha. Gostei do fora da caixinha. Então é um assunto bem novo, por mais que eu já trabalhe com ele desde 2016, né? Então, é um assunto técnico. Eu sou agrônomo e, baseado no mestrado que eu fiz, eu desenvolvi uma tecnologia que serve exatamente para medir o sistema radicular das culturas e, através dessa mensuração, a gente consegue identificar melhores cultivares, melhores defensivos, melhores produtos, fungicida, inseticida, tudo mais. Tá. Para tudo. Vamos começar pelo começo. Acho que já entendemos mais ou menos para onde vai o nosso papo, né? Mas vamos antes um pouco. Quem é Victor? Da onde veio? Um pouco da tua história aí para o teu público aí entender primeiro, para depois nós chegar nessas coisas aí. Bora! Bom, o Victor Summer. Isso. Tem 67 anos, gaúcho, de Porto Alegre. Viu? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Certo. Então, me criei lá, fiz a faculdade de agronomia. Onde? Na URGS. Na URGS. E, posteriormente, eu fiz o mestrado em Pelotas. Mestrado em que área? Na área de produção de semente. Certo. E, bom, minha carreira começou no Paraná. Me formei, fui para o Paraná lá em 82. O que aconteceu no Paraná que mudou tua vida? Tá provocando. É claro que sim. Bom, primeiro que foi minha primeira atividade profissional que eu tive, sim, né? E o que mudou a minha vida lá foi que eu conheci a minha cara metade, né? E durante 5 anos que a gente esteve lá, a Silvia foi a minha parceirona e tudo mais. Mas tu foi de Porto Alegre para Londrina. Ah, tu disse o Paraná é enorme, né? É que eu trabalhava no Paraná, São Paulo. E, bom, fiquei lá 5 anos trabalhando na Pioneer. Certo. Na parte de melhoramento e genético, né? Pode dizer os nomes, viu? Aqui a gente não cobra. Não, pode dizer. A gente faz propaganda para as empresas. Esses 5 anos lá eu era responsável pela parte de condução de experimentos. Sim. Com milho. E depois comecei na parte de melhoramento de sorgo também. E sempre na parte de pesquisa. Certo. Meu perfil é de pesquisador. E 5 anos depois fomos, aí casamos. Sim. Casamos. Vamos devagar, tu tá muito apressado. Mas, vamos devagar. Tá, daí casou. Casamos. E viemos para o Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, né? Trabalhando pela Pioneer também. Tá, então tu foi transferido de Londrina para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Por que Santa Cruz? Porque é onde era a matriz da empresa. É a matriz da empresa. Não é em Porto Alegre, não é na capital? Não. Em Santa Cruz. Que Santa Cruz
É próximo, 5 mas minutos de Porto Alegre. tem uma história grande atrás. Por quê em Porto Alegre? Mas isso não vem ao caso. Não vamos discutir a empresa. Nós É. estamos aqui para discutir você. E, bom, daí então fiquei na parte de melhoramento de sorgo e produção de semente de sorgo aí em Santa Cruz do Sul, Certo, pela Pioneer. pela Pioneer. Mais 5 anos, né? Então completou 10 anos, Uhum. viramos a página. Sim, É. sim. E Todos aí, nós viramos a página. Eu viramos também a tenho página. uma página virada. E aí eu vim para Passo Fundo, trabalhar na empresa Brascalb, Tá, mas em Coxilha. veio pelo mercado. Eu tive uma proposta, né? Uma proposta para trabalhar com desenvolvimento de produto. Sim. E então eu coordenava o desenvolvimento de produto no sul do país, praticamente de São Paulo para baixo, eu coordenava. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí a gente desenvolveu esse trabalho um bom tempo, uns 7 anos, Uhum. e até o momento em que a Monsanto comprou a Brascalb. Sim. Eu me lembro. Eu tô com o símbolo da Brascalb na minha Isso. cabeça, por isso que eu tô. E aí eu entrei pela marca Decalb, né? Porque ela tinha 3 marcas, tinha Sim. Cargill, a Decalb e a Agroceres. Certo. E então A Grosseries tem até hoje, né? tem sim. Não sei se as outras também, né? Mas Não, a Cargill foi engolida. ela está no sistema. Sim, ela tem. Então as 3 existem ainda, né? Sim. E continuei meu trabalho agora então dentro da Monsanto. Certo. Aí tive várias passagens em vários setores, Uhum. mas então continuei um tempo aqui, Certo. depois voltei a Londrina com uma Malicuia, né, esposa, Ah, tu foi embora. para trabalhar lá. Tá, mas daí foi de Santa Cruz para lá ou tu já tinha abordado aqui em Não, Passo já Fundo? estava aqui, eu Ah, tu já fiquei uns estava 7 anos aqui, Sim, e aí eu fui para Londrina sim. com a Silvia lá e, bom, aí perto da família dela, Sim. foi muito bom, né? Trabalhando na Monsanto, continuando em desenvolvimento de produto, Uhum. né? Aí, como é uma empresa grande, a Monsanto, a gente tem várias oportunidades Sim. de pular de setores, né? Aí eu fui para a parte de desenvolvimento de químicos, antes eu era mais na parte de vegetal, né? De novos cultivares. E nisso aí a gente tinha ensaios de regulamentação também, Uhum. que na época o transgênico ainda não era permitido, Sim, tinha que era seguir um todo. monte de regras. Todo E para plantar uma sementinha, a gente tinha que fazer um um monte de documento. documento. Uhum. Exatamente. E, bom, fiquei ali um bom tempo, só que aí eu não estava mais em Passo Fundo, eu estava lá em Não Me Toque, né? Que tinha até uma unidade de pesquisa lá, Sim. que hoje já ela existe, mas eu acho que menos ativa, porque se mudaram aqui para Coxilha. Então, fiquei esses... Quantos anos em multinacional você trabalhou? Deu uns 25 anos, Uhum. né? Eu estou agora com 41 anos de profissional, né? Sim. E, bom, depois... Aí zerou tua vida jurídica, vamos colocar assim, né? Ou tua caminhada multinacional, né? Porque Zerou. eu continuei aqui, zerou a parte então, jurídica, Sim, isso. e eu comecei a trabalhar na Fundação Para Sementes, Certo. aqui de Passo Fundo, né? Lá no Sétimo Céu. Ali no Boqueirão, ali no... Ah, não, lá. Eu pensei que tem uma Não, lá. não. Ah, É ali no Boqueirão, ali perto Certo. da Passul, sim. né? Então, ali trabalhei 8 anos, Uhum. coordenando a parte de desenvolvimento de ensaios, né? Prestando serviço, atendendo instituidores da Fundação Para Sementes. Sim. Na época tinha 50 e poucos instituidores, tinha uma relação com os experimentos da Embrapa também, que existia uma parceria. Sim, a Embrapa na pesquisa, eu estava na universidade e era bem atuante. Né? Então, nós, como eles não tinham uma estrutura de pesquisa, Sim. a Fundação entrava com os experimentos Uhum. numa rede que ia do Mato Grosso do Sul para cá. Então, a Fundação fazia os experimentos e eles entravam com a genética. Sim. Existia uma parceria e essa parceria durou algum tempo até que deixou de existir, Sim. né?
É que essas parcerias de pesquisa, primeiro, vêm da vontade financeira do governo, né? Sim. Aí tem o interesse da empresa. E um órgão público e privado, nem sempre a coisa flui tão facilmente. Em um determinado momento há o choque, né? Há o choque de interesse. Exatamente. Uhum. E, bom, findado esse... Tá, para um pouquinho que agora eu quero entender o Vitor, tá? Então, quais as técnicas que você trabalhou? Vamos lá, primeiro tu cuidava da genética, do não sei o quê, como é que é? Me explica. Tu começou... Melhoramento genético. Tá, melhoramento genético. Milho, sorgo. Tá, o que mais? E isso no tempo da Pioneer, depois Tá. na parte, na fundação, na Monsanto, na parte de desenvolvimento de produto, Tá. e variando de localidades também, não só lá no Paraná, como aqui também, e depois na parte de regulamentação, Tá. e na parte de novas formulações, experimentos de novas formulações. Sim. Era uma coisa bem interna e bem restrita, Ok. né? Então, a coisa... O que mais? Bom, saindo, então, da Monsanto, aí... não, um detalhe. Na Fundação para Sementes, eu fiz um mestrado. Sim. Esse mestrado que eu comentei no começo. Tá. Esse mestrado foi bem no final da minha estada na Jurídico. fundação. E acabou, então, o período da fundação. Aí eu fiquei na carreira solo. Tá. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque um dos objetivos do microfone aberto é fazer com quem está nos vendo e ouvindo saber quais as técnicas você é especialista. Então, assim, eu preciso de uma genética. Pô, eu ouvi lá no microfone aberto o Vitor, ele entende disso. Tá me entendendo? Por que eu tentei te buscar lá no... Tá, então tu fez isso. Então, assim, o microfone aberto quer te vender, né? Quer dizer, o que o Vitor faz? Por isso que tu saiu acelerado e eu te digo, não, vamos devagar. Porque assim, nós temos que contar a história do Vitor, nós temos que mostrar as técnicas especializadas da sua área, e aí nós vamos continuar agora quando você começa a sua vida... Como é? Carreira solo, Carreira né? solo, aí, então, eu comecei... Abri uma empresa de consultoria. Sim, chamada? Integrity, Consultoria Agronômica. Certo. Né? Endereço? Rua 7 de Agosto, 72, Passo Fundo, Brasil. Eletrônico? Victor Sommer, 05, @gmail.com. O senhor pode repetir para mim, por favor? Victor Sommer, com 2 M's, Isso. 05, @gmail.com. Se quiser dar o contato telefônico, fica à vontade. Se não quiser, nós continuamos nossa conversa. O contato é 54 999 88 1956. E, bom, aí então, na carreira solo... Certo. O que é Integrity? Eu tive dificuldade. O Vitor já esteve aqui e a gente trocou uma ideia sobre a empresa que ele... Não, o objetivo dessa empresa, Sim, como eu disse, é prestar consultoria certo, a empresas privadas e empresas agricultores, certo. né? Mas principalmente na parte de empresas privadas, porque minha bagagem é muito pesquisa. Certo. Eu tenho uma boa experiência nessa parte. Sim. Então, eu posso contribuir com isso. Mas o que eu posso contribuir a mais seria esse desenvolvimento que eu fiz dessa tecnologia de avaliação do sistema radicular. Tá. Esse era o meu carro-chefe. Já era. Já ficou sendo lá em 2016. Tá. Então, a minha ideia era oferecer o serviço que eu tenho, Sim. né? Sim. Posso explicar depois, Claro. para que as empresas consigam identificar melhores produtos. Eu falo os melhores híbridos de milho, melhores cultivares de soja, os melhores insumos em geral, fertilizantes, defensivos, tudo mais. E porque o agricultor, hoje em dia, ele tem uma gama muito grande de oferta de cultivares de soja, de milho,
é impressionante. Mais a tecnologia, né? E também tem uma gama muito grande de produtos químicos. Sim. E o agricultor tem que decidir quais são os melhores para ele, para a situação dele. Para a terra. Então, exatamente. E aí tem uma questão, claro, que as empresas têm um controle de qualidade, mas entre as empresas, os produtos são diferentes. Sim. E a minha proposta é dar uma ferramenta para o agricultor ou para as empresas identificar quais são os melhores frente à situação hídrica, pensando em seca. Certo. Principalmente em seca. Tu sabe que com esse monte de chuva aí, eu estou muito preocupado porque ninguém está estocando. É um momento de fazer uma reserva técnica, né? Tu diz reservar água. Não, eu não quero ar, tá? Não. O ar eu não quero estocar, mas já está patenteado essa. Essa não é, mas a água isso me preocupa muito. E sabe por que eu entrei nesse assunto, Vitor? Porque a agricultura é baseada na água, né? 100%. Eu acho que assim, não tem remédio melhor do que a água, né? Mas sabe que em reserva, o pessoal pensa em reserva e em reservatório, né? Sim. O grande reservatório do agricultor é o solo. O solo. E para isso o plantio direto é uma grande ferramenta, porque se não tiver solo coberto, rotação de culturas e solo coberto no inverno, no verão, e sempre coberto, o teu solo, ele não retém água, não retém umidade, e aí a lavoura, qualquer cultura que seja, ela vai ficar com 5, 6 dias, com o solão que a gente normalmente tem, com 5, 6 dias a lavoura já está murcha. Me mata uma curiosidade, o plantio direto ainda continua sendo a técnica mais usada no mundo? Muito mais no Brasil do que no mundo. Viu? Olha que pergunta boa, viu? Tu estava preocupado, viu? Porque o plantio direto é brasileiro, né? Sim. E nós temos um clima maravilhoso. Favorável. Que podemos cultivar 3 culturas por ano. Já na Europa e em outros países, ele só tem um verão lá, tem uns 5, 6 meses, né? Algum inverno que não seja... Se der sorte, né? Pois é. Então, o plantio direto é fundamental pro agricultor. E tem gente que faz o plantio direto não corretamente, sabe? Sim. Ou pela metade. E aí isso não é plantio direto. Certo. Tem que manter o solo coberto. O solo coberto, ele recicla os nutrientes, ele faz com que a chuva caia com mais parcimônia no solo. Sim, não agride tanto. Não existe o efeito danoso da gota da chuva. E nós estamos falando nem é mais gota de chuva com o nosso clima aqui, né? Sim. Então, o plantio direto é fundamental. E aí entra, de novo, a parte dessa tecnologia que eu criei, que eu chamo de traciometria. Sim. A traciometria serve exatamente para medir, quantificar o sistema radicular e usar essa resposta que a planta dá, por isso que eu digo que a planta fala pelo sistema radicular, usar essa resposta para identificar quais são as melhores cultivares, os melhores insumos que a planta se beneficia mais, entende? Então é importante, geralmente o pessoal foge de trabalhar com raiz. Sim. Porque é difícil abrir trincheira, fazer buraco e fazer uma aleatorização da amostragem. Mas eu me lembro que uma vez eu conversei contigo, tu estava muito preocupado com o imediatismo, né? Que essa técnica, ela requer um espaço de tempo, né? Como eu disse, no caso, eu estou prestando um serviço com essa traciometria. Eu faço essa avaliação. Sim. Eu faço a avaliação na área do próprio cliente, Sim. porque geralmente eles têm lado a lado, Sim. cultivar A, B, C ou D, ou produto químico A, B, C ou D. Sim. E essas áreas, que são normalmente áreas boas, eu faço essas avaliações nas áreas deles. Sim. Então, porque normalmente as empresas trabalham com produtos novos,
produtos comerciais, concorrentes, né? E é a chance de a gente poder trabalhar produtos novos que normalmente estão dentro de casa. Sim. Eu posso avaliar aqueles cultivares ou aqueles produtos que vão ser lançados, porque normalmente é segredo de Estado, né? Sim. E aí eu faço essa avaliação na área deles e cruzo essa informação com a produtividade que esses produtos, né, cultivares e defensivos, eles permitem à lavoura produzir. Alguns benefícios. Principalmente produtividade e tolerância seca. Tolerância seca, que aí entra o sistema radicular. Eu passo um período de seca com a minha terra cuidada, protegida. Se o teu solo é bem construído, né? Sim. O perfil do solo, Ok. e isso aí com plantio direto com 5, 6, 10 anos você consegue melhorar paulatinamente, né? Sim. Aí você consegue um reservatório de água maior. Então, em vez de você ter uma camadinha de 7 centímetros de água que armazene a água, né? Tu pode aumentar para 15 centímetros. E aí tu vai na raiz. E aí a raiz Aí tu vai que na faz... raiz do problema. Esse foi meu... Que já foi. beleza. Concluímos que... Né? Mas fala mais da técnica. Eu gosto dessas aventuras de pesquisa. Eu amo isso aí. Pesquisa está no meu sangue. Então, como eu disse, com essa tecnologia, que é um equipamento simples, Certo. né? Que eu falei que o nome se chama a traciometria. Ele funciona à base da tração de plantas. Eu arranco as plantas, arranco 40 plantas de cada cultivar ou de cada produto que eu estou testando através das plantas, né? Do mesmo hectare. Da mesma área. Mas a grande vantagem é que você pode... Não precisa fazer um buraco. Certo. Um buraco só não representa 1 hectare. Okay. Então, você pode fazer uma avaliação bastante Ampla. dispersa, que representa mais o solo, porque o solo é heterogêneo. Certo. Então, se você faz uma avaliação em 1 metro quadrado, você não está representando 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados. É que nem pesquisa... Como é Ibope, né? Exatamente, tem que ser representativo. 100% votaram. Quantos tu entrevistou? 5. Né? Então, é mais ou menos isso. E então trabalha-se com a parte de estatística forte, né? Eu falei em 40 plantas, então são 4 repetições de 10 plantas. Isso dá uma credibilidade muito grande na informação. Sim. E com isso a gente pode, normalmente no final eu faço um relatório para cada cliente, e aí meus clientes são empresas de semente, empresas de fertilizante, de químicos, né? Grandes empresas, e eles recebem com muita sede essas informações, porque é uma informação nova que essa minha tecnologia ela veio para ajudar mesmo, realmente ajuda. Até teve uma grande empresa de semente que até criou um projeto, né? Chamou Projeto Raízes, né? Baseado nas informações que eu criei. E aí eles direcionaram, olha, o melhor produto para essa região, no caso era na metade sul do estado, é esse produto, né? Tolerante à seca. Tá? Quanto tempo você leva? Vamos lá, eu tenho terra embaixo das unhas. Né? Mas vamos lá, eu tenho uma área, certo? Eu chamo o Vitor. Pelo e-mail, pelo endereço eletrônico? Victor Sommer. 2 M's. Sommer 2 M's, 05, @gmail.com. Certo, entrei em contato. Tá bom. Quero. Tá bom, aí a conversa é a seguinte, saber quantos cultivares ou quantos produtos você quer testar. Desculpe a minha ignorância, o que é cultivares? Cultivar é o nome que se dá ao nome de uma variedade de soja, o nome de uma variedade de milho, de café, entende? Isso agora é cultivar. Sim. Agora entendi. Bom, então, estava...
nós estávamos começando o nosso contrato Sim. de... Aí o Neno me liga, eu vou perguntar, Neno, o que você quer testar? Certo, Em quantos tratamentos ou quantos produtos eu vou testar? certo. E aí, conforme, porque essa minha avaliação ela é demorada, né? Porque eu tenho que avaliar 40 plantas individualmente. Essa é a minha pergunta, qual o tempo? Então, num dia eu posso fazer talvez 15 tratamentos. Certo. E ela precisa ser feita num dia só, porque se acontece uma chuva no meio, Muda a noite, muda o solo, Certo. muda o sistema radicular. muda a característica. Porque eu trabalho com tração de plantas, né? Se Sim. tiver úmido, a planta sai com uma facilidade muito grande. Ok, Então, eu preciso escutar as plantas através dessa tração sim. e depois que eu tenho essas informações todas tabuladas, feita análise, fotografia e com a produtividade, Uhum. a gente consegue criar o que eu chamo de índice radicular relativo. O que é isso aí? É um número, porque tem que quantificar. Para mim é o fim da fórmula. Exatamente, exatamente. É o fim da fórmula. Que leva em consideração essa tração toda, Sim, essa análise toda de tração e a produtividade. Porque, de vez em quando, tu tem uma cultivar que tem uma tração de planta muito grande e ela não produz tanto quanto deveria. certo. Não é porque ela tem um maior sistema radicular, mas isso são casos excepcionais, né? Mas, normalmente, 90% ou até mais eles respondem maior tração, um sistema radicular maior, mais tolerante à seca e mais produtivo. Então, não adianta ter raiz, Sim. porque o preço da raiz no mercado não tem, né? Não Sim, existe. Não. Então, nós temos que transformar essa raiz em produtividade, produção. Então, identificando esses cultivares, Sim. a gente passa a informação para o cliente, porque normalmente quando um cliente lança um produto novo, é um trabalho de 5, 6, 7, 10 anos. Sim. E de vez em quando ele tem 4 produtos e são muito semelhantes, são meio irmãos e tudo mais. E com isso, com essa traciometria, a gente pode individualizar o comportamento deles. Esse aqui foi melhor, porque o sistema radicular, né, conferiu um sistema maior, né, que vai conferir tolerância à seca, maior exploração do solo, que pode até ter maior resistência a quebrar a camada compactada do solo, que é um outro problema sério, né, que existe na maioria das lavouras. E com essas informações, dos 4 produtos, a empresa lança só um produto, tá? E aí eles conseguem, porque aí eles dão foco em marketing, dão foco em desenvolvimento de produtos, só naquele produto e nos outros que eles já estão trabalhando, né? Sim. Então, eu digo, é uma informação adicional, original, tá? Que é o que dá essa tolerância aos problemas ambientais de compactação de solo e resistência à seca, né? Então, assim, vamos lá, 20 dias, um mês, O quê? para você chegar no fim da fórmula e me entregar o relatório. Na verdade, eu posso fazer isso numa semana. A minha parte, porque a segunda parte eu dependo da produtividade. Porque a tua empresa, ela plantou, ela vai colher aquilo lá, individualmente. E para eu criar esse índice radicular relativo, eu tenho a informação da raiz, que eu tenho, Certo. só que eu faço quando o grão está começando a brotar? começando a secar, que eu chamo R5.1, que é um estágio reprodutivo já perto da maturação fisiológica. Aham. E dali até a colheita, eu tenho que esperar a empresa colher aquelas parcelas, e aí eu junto a informação da produtividade e da atração de planta. Bum! Então, em Índice cima da radicular. tua pesquisa inicial, aquela, você dá o período de colheita e depois tu pega pós-colheita, Isso. traz o dado aqui para essa informação que você tem e você bate o Isso. martelo. Exatamente. Viu como eu entendo? Mas Eu tu é sou um um cara agricultor esperto. quase que formado. Isso normalmente a gente faz em vários locais. Sim. Porque existem diferenças de solo. Sim. Então a gente tem que
existe o zoneamento, então tu segue o zoneamento, fazer na região norte do estado 3 pontos, na região sul do estado 5 pontos, e assim vai. Tá, desculpe minha ignorância. Bom, nós temos um contrato agrícola, né? Tá. Bom, dentro da minha terra eu planto, e eu não sei se isso pode, até eu tenho um amigo pessoal que agora herdou aí uma fazenda e está cuidando assim. Então eu tenho milho, trigo e soja. Eu tô contextualizando, né? Uhum. Então, tu pode fazer nas 3 esse indicador para mim? Posso. Não no mesmo momento, porque trigo tu planta numa época. Não. Posso? Me ajuda, né? Posso fazer em qualquer cultura anual. Porque tem, como é, a cultura de inverno, a entre Então, safra. inverno seria trigo, cevada. Certo. Né? Certo. Eu já fiz isso para empresas de semente, com trigo, com cevada. E, bom, milho e soja nem se fala. Eu né? acho que é o carro-chefe, milho e soja. Né, principalmente soja, né? Soja. E milho, por ser uma cultura que tem um sistema radicular muito maior do que soja, a avaliação não é feita lá quando o grão começa a madurar. Porque quando o grão começa a madurar, a raiz começa a se decompor, ela transmitiu toda a força da raiz e da planta para o grão, né? Sim. Então, tem que fazer um pouco antes, quando ela começa a madurar. E, então, em milho, a gente faz com 6 folhas, 7 folhas, porque eu tive uma experiência anterior. Conta para nós essa experiência. No tempo ainda da Monsanto, porque eu sempre fui fissurado por raiz, né? Pois isso é uma outra conclusão que eu cheguei desde o começo da nossa conversa. Às vezes o mercado se importa com o caule, as folhinhas, e eu acho que o grande pulo do gato aí tá que ninguém cuida da raiz. A raiz porque é difícil de fazer seleção e tudo mais, né? Então, no tempo ainda da Monsanto, lá em Nome de Tóquio, eu contratei escavadeira e tudo mais para fazer trincheiras em diferentes cultivares, Sim. trabalhando diferentes coberturas de solo para ver o que dava no sistema radicular. Então, é uma paixão antiga. E naquela época eu desenvolvi um equipamento bem diferente do que ele é hoje, né? Sim. Hoje ele foi patenteado de um jeito e naquela época ele era de um outro jeito, né? Porque eu estava trabalhando com milho. E, para ter uma ideia, a tração necessária para você arrancar uma planta verticalmente de milho, que é o que eu faço... É um pouco mais árduo. Não é 10 quilos nem 15 quilos. Sim. Já passa de 200 quilos. Sim. Então, a avaliação que eu faço em milho, ela é feita com 6, 7 folhas. Porque a partir dali já precisa quase de um guindaste. Né? Porque a gente fazia a parte aleatória, pegar plantas, né? Levar um guindaste dentro da lavoura não dá. Sim. Né? Então, é muito importante e, como você falou, eu posso fazer assim, qualquer cultura que não seja eucalipto, que não seja café, que não seja seringueira. Por que não café? Não, porque daí o agricultor vai me matar, né? Não, se fossem mudas, daria. Mas o café, depois de 3, 4, 5 anos, ele está produzindo, né? E eu estou destruindo algumas plantas. Eu só tomo café. Eu não entendo nada disso. Aí eu tô... Mas vamos lá, vamos lembrar um pouco da empresa, da tua empresa, o endereço eletrônico, onde eu te acho, né? Quem se interessou por essa técnica. Eu acho importante você vender o seu peixe. Bom, o endereço eu já passei, né? Rua 7 de Agosto 72, aqui no centro, perto do Iote. E meu contato também, victorsomer05@gmail.com. Eu trabalho em casa, Sim. Né? Porque o meu laboratório mesmo é na lavoura do cliente. O que eu ia te dizer. Tu é mais ou menos que nem eu, que era contabilista ambiental. O contabilista, ele vai para dentro da empresa e não tem escritório, né? Tem uma mesinha lá e um computador só para jogar as informações. Quando a gente vai para o campo, né, a gente muda bem o ambiente, né? Porque
é bastante pesada a avaliação, fazer força e tudo mais, né? Sim. E então fico à disposição das empresas, e agora é o momento de falar em soja, Sim. porque a soja está sendo plantada, e lá dependendo da época que plantou, lá em janeiro, fevereiro, é o tempo dessa avaliação, R5, quando os cultivares estão madurando. Aproveitar o teu gancho, quanto tempo depois que bota a sementinha ali tu entra em ação? Porque ela tem que desenvolver, penso eu. Sim, sim. Bom, é coisa de... Plantei. Plantou, floresce com 60 dias, Certo. mais uns 30 dias para começar a formar o grão e ter o grão, uns 95 dias. Sim. Tá? E depois, até a colheita, vai mais uns 20 dias. E essa raiz, ó, agora eu estou ficando entendido, né? O que ela cresce? Porque ela é pequenininha e ela vai... Para você ter uma ideia, o que a raiz cresce não é nem o que a gente imagina. O tanto de matéria seca que existe da parte aérea da planta, do solo para cima, Sim. em matéria seca, é a mesma coisa que ela tem para baixo do solo. Então, se uma planta pesa 150 gramas para cima, Tá. ela vai ter 150 gramas de sistema radicular. Isso é excelente, porque ela cria canalículos também para o solo, né? Para entrar chuva, explora melhor o solo quimicamente, né? Pode, talvez, dependendo da cultivar, quebrar a camada compactada. Tudo isso ajuda. E o pessoal não dá muita bola para o que a planta deixa dentro do solo, mas deixa muito, né? Então, 50% é na parte aérea e 50% é sistema radicular. É aquela coisa, né? Que nem obra pública, né? Obra pública para baixo ninguém se interessa, não é vista, né? E eu acho que essa tua história é a mesma coisa, né? Exatamente. Eu usava, antigamente eu fazia dia de campo. Sim. Eu usava esse jargãozinho que nós vamos escutar a planta. Nós vamos escutar a planta, né, pelo sistema radicular. Tá? Eu até fazia umas brincadeiras que na época eu achava interessante, mas eu dava um breakzinho de 5 segundos ou 10 segundos para mostrar que a planta ia falar. Porque certo. Eu ia falar de uma cultivar que tinha um sistema radicular muito agressivo, e esse sistema radicular conferia tolerância seca, né? Sim. Então, é muito importante você mostrar para o agricultor que a planta fala, não só pelas folhas, pelo colmo, né? Pelas doenças. É um ser vivo, né? Exatamente. E é um ser vivo, muito vivo. Vivo até demais. Não, graças a Deus. A planta, hoje em dia, ela enfrenta um ambiente bastante hostil. Sim, né? até por causa do clima. Exatamente. Principalmente, né? Hoje em dia, as empresas trabalham muito com qualidade de semente, né? Todas as empresas se preocupam, porque hoje em dia não se fala mais em germinação, se fala em vigor de semente, né? Vigor de semente. É a forma com que aquela planta sai do solo e dá uma planta sadia, entende? Não é uma planta raquítica que depois as outras vão sobrepujá-la e ela vai ficar sombreada, e é uma planta que está competindo com a planta mãe, ou com a cultura mãe, né? Sim. Então, elas têm que nascer tudo junto, tudo com o mesmo vigor, né? E hoje em dia tem gente que já garante até 90%, 95% de vigor. Isso aí é uma aposta muito grande, né? Porque não existe um padrão governamental de vigor. Vitor, nós estávamos concluindo algumas coisas. Uma delas é que a semente é um ser vivo, né? Então, tu comentasse que ela sua, ela respira. As condições... Bom, primeiro, na produção de semente, as plantas estão, hoje em dia, sofrendo estresses bióticos e abióticos, né? O clima e insetos, doenças e tudo mais. E uma semente que tenha qualidade, essa semente, ela tem que ter um vigor, e esse vigor, porque normalmente a qualidade da semente, legalmente falando, é germinação. Sim. E hoje em dia
Germinação é uma coisa que é importante, mas muito mais importante é o vigor da semente. E atrás de um bom vigor de semente, tem um bom sistema de produção de semente. E que leva em consideração não só a parte de fisiologia da planta, né? Semente, nós estamos falando em qualidade genética, Certo. porque misturas, é muito fácil ter misturas. E uma boa empresa que produz semente é exatamente que ela dá a garantia daquela qualidade, que toda aquela semente que está sendo vendida é a mesma a cultivar. Mas tem que ter o vigor é importantíssimo. Que, como eu disse, não é uma obrigatoriedade, não existe um número que legal que exige que a semente tenha aquele vigor. Mas existem empresas que estão até se divulgando e se comprometendo a um vigor de 95% de germinação. Vitor, nós vamos a tarde inteira aqui, você é muito agradável, a conversa é muito interessante. Deixa eu só te fazer uma pergunta atual, bem... Com essas chuvas aí, como é que tu tá vendo essa safra aí, essa entre-safra de agora? Qual a consequência desse monte? Porque não é chuva, né? É cachoeira, né? O que isso influencia? Eu, na verdade, como eu tenho clientes nas minhas consultorias, Sim. eu tenho um pé também lá no Brasil Central, no norte do país, e aqui, então. Então, lá nós estamos com uma situação muito... as chuvas não estão vindo. Sim, lá estão está em seca, né? Está em seca, Calor. já devia estar chovendo, e o pessoal, alguns já plantaram. Sim. As plantas Não estão desenvolvendo. Emergiram, mas morreram. Né? Tem lavoura lá que já está com 60 dias e foi descartada. Então, estão replantando, por causa exatamente, plantaram quando o solo tinha uma determinada umidade para germinar, mas aquela umidade não era suficiente para ela continuar produzindo. E não aconteceram chuvas posteriores. Sim, e aqui no Eles sul? morreram. E aqui no sul, o contrário. Esse monte de chuva que a gente está tendo, ele está atrasando o nosso plantio. Todo o nosso plantio está atrasado. E esse excesso de chuva aí, primeiro, afeta a parte biológica do solo, a parte do risóbio, que é um grande elemento importante, né? E faz com que a gente economize nitrogênio. Lá no Brasil Central, eles têm o risóbio morto, porque o solo está com 30, 40 graus, e aqui tem uma condição de falta de oxigênio. E essa falta de oxigênio faz com que o sistema radicular fique afetado. As plantas não crescem, tem menos luz, a falta de luz faz com que as plantas também não cresçam, né? E algumas lavouras estão sendo perdidas, exatamente porque essa enxurrada de água, ela compacta o solo, ali quando uma planta está querendo sair do solo, ele compacta o solo e aí a planta, o stand fica muito, muito ruim, né? Então, em vez de você ter 200 mil plantas por hectare, você tem lá um stand metade ou 60%. Isso aí já compromete a produtividade que tu tem planejado. Então vai ser complicado, tanto no centro quanto aqui, né? Vai ser. Muito bem, microfone aberto, chegando ao seu final. Se você também quer participar do nosso videocast, entre em contato com a Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, Loja 2, pelo Instagram, @complexosede, e pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com. Ou venha conhecer os nossos estúdios aqui na Rua Independência. Microfone aberto fica por aqui, lembrando que logo, logo teremos outros artistas aqui em nosso estúdio. Um abraço, tchau. Muito obrigado. Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.